Que maravilha, que beleza podermos estarmos juntos mais uma vez nesses vídeos que a gente procura falar de pessoas do bem, de comunidade, de obras de Deus, enfim, é uma forma de eu partilhar pessoas que eu amo, que fizeram bem à minha vida, comunidades, enfim, tudo aquilo que contribuiu no meu crescimento. Eu sou muito grato e que bom a gente poder partilhar hoje, deixar um legado, né, para que quem já conhece rever, ver, e quem não conhece também ter a experiência de conhecer essas pessoas, essas obras que a gente procura falar aqui no vídeo. E hoje, nesse mês de maio de 2021, e mais precisamente no dia 3 de maio, é um dia de muita gratidão a Deus, de muita graça para todos nós, porque nesse dia o Senhor suscitou no coração desse jovem amigo querido, Alex Caetano, fundar a comunidade Aliança Eterna. Então, nesse vídeo de hoje, nós vamos falar sobre esse presente que nos foi dado, que é a comunidade Aliança Eterna. E para falar sobre a Aliança Eterna, nada melhor do que o seu fundador, Alex Caetano. Seja muito bem-vindo, Alex. Que alegria estarmos juntos nessa manhã, nesse dia tão bonito, para falar desse presente que Deus deu a todos nós. Obrigado, Arthur, mais uma vez pela oportunidade, né? Já tivemos anteriormente fazendo aquele vídeo sobre São José. E hoje, aquilo, né? Foi tão bom. Hoje nós estamos aqui para falar um pouco dessa nossa missão, dessa nossa obra que Deus colocou no nosso coração, como você já falou no início, né? Então é muito bom estar partilhando aqui com você. E que bom, né? Alex, para quem não sabe, Alex é diácono permanente da Igreja Católica Apostólica Romana. E aí, Alex, o que seria então esse diaconato, né? O que é um diácono permanente? Como é que seria? Então, o diácono, Arthur, é o primeiro grau da ordem, né? Então, o diácono, como primeiro grau da ordem, ele pode ser transitório. Transitório é o diácono que vai se ordenar sacerdote. E também o diaconato permanente, que foi restaurado pelo Concílio Vaticano II, trouxe de volta aquilo que já existia na igreja. O diácono permanente, ele pode ser casado ou não, e ele tem essa missão de servir ao Cristo que serve, né? Então, o diácono permanente casado, ele serve, ele primeiramente é diácono dentro de casa. É a primeira igreja, né? Ali a gente vive a nossa primeira diaconia, e depois nós vamos ser o Cristo que serve também para o povo de Deus. E nós fazemos o trabalho da caridade, né? Então nós servimos a igreja no altar, a diaconia do altar, a diaconia também no sacramento, quando assistimos os casamentos, realizamos batizados, ministro da bênção, né? E também a diaconia com os pobres, né? Cristo servidor. Assim nós temos a nossa missão, e uma grande graça, porque o bispo Dom Roberto Francisco foi quem deu esse impulso na nossa diocese aqui em Campos, para que houvesse muitos, não porque ele quis que tivesse, mas ele foi olhar e observar que tinha esse campo, homens vocacionados para o serviço, né? Então ele observou as vocações, acompanhou as vocações, e hoje nós temos um número bacana, expressivo, de irmãos no serviço à igreja. Fortalece a igreja, né? Fortalece, porque vai aonde muitas vezes o sacerdote não consegue ir, né? Por uma questão até mesmo pastoral, o sacerdote tão ocupado com as coisas, né, da igreja. Então o diácono é esse, poderia dizer, esse braço do sacerdote que chega mais longe, né? Amém, que maravilha. E a gente vai falar sobre a Aliança Eterna, falamos o diaconato, bom, você que não conhece ainda, né? O diácono permanente não é o padre, Alex colocou bem essas diferenças, né? Mas como é servidor da igreja, né? Esse instrumento de Deus na comunidade. E Alex, você serve na paróquia do Sagrado Coração de Jesus? Sim, nós estamos aqui na paróquia do Sagrado Coração de Jesus, é o território da comunidade Aliança Eterna, e também é onde eu sirvo como diácono, né? Entendi, maravilha. Alex, já que a gente vai falar sobre a Aliança Eterna, a gente poderia até entrar diretamente nesse tema maravilhoso, mas vamos aproveitar, né? Estar com o Alex é uma bênção, uma alegria, gratidão a Deus. E a gente queria falar do Alex criança, né? Porque no fundo, Alex, a gente também, quando fala das pessoas que a gente ama, né? E eu amo muito você, e você é um modelo, exemplo para todos nós, na sua luta, na sua missão. Falar um pouquinho sobre a infância. Quem é Alex Caetano? Como é que era a criança Alex? Onde que Alex nasceu? Como é que foi essa criança Alex, para depois a gente chegar na caminhada da adolescência? Então, aí você toca no assunto
que me comove um pouco, porque a gente vai um pouco na nossa história. Eu sou de São João da Barra, né? 6º distrito de Barcelos, 6º distrito de São João da Barra. E eu vim morar em Campos no ano de 2003. 2003 eu me mudei para Campos. Até então eu me casei e continuei morando lá. E minha vida como menino, né, sempre foi muito voltada dentro da igreja. Mas eu fiz de tudo como uma criança normal, né? Brincava, fazia as bagunças, mas nunca fui aquele menino arteiro, né? De dar dor de cabeça a pai e mãe. Sempre muito dentro de casa. E quando eu me encantei com 6 anos de idade, eu me encantei pela missa. E a missa e Nossa Senhora me chamou a atenção. E eu ia à igreja com meus pais, e eu ficava olhando muito a imagem da Imaculada Conceição na capela, e aquilo me chamava a atenção. Logo eu procurei uma maneira de participar da igreja, porque eu achei que aquele lugar era um lugar que iria me proteger. Com 8 anos, eu fiz a minha primeira comunhão. 8 de dezembro de 1980. Dia da Imaculada Conceição. E desde então, desse dia, eu não parei, eu não deixei mais de ir à igreja. Comecei como coroinha, ajudando o padre na missa, e comecei a conviver mais com o padre, hoje já falecido, o padre José Eduardo Pereira, né? E com ele eu ia, ele passava na minha casa todos os dias, me banhava. E nesse período de 8 anos em diante, eu comecei a conviver mais com o padre do que até mesmo com os meus pais. E ia para as missas. Quantos anos nesse período? Eu tinha 8 anos. 8 anos. Né? Então, de 8 anos até uns 13 anos, eu convivi diretamente com esse sacerdote. E ia para as missas, ia para as comunidades, para as missões com ele. E nessas idas e vindas, ele ia me ensinando a igreja. Uma formação ali, né? Ele ia me formando. Lembro, era um fusquinha branco, Arthur. E a gente ia... Isso foi gravado no coração. Fica gravado, parece que a gente está vendo. Então eu embarcava com outros jovens também, com outras crianças que iam. Então esse período da minha infância, eu vivi dentro da igreja. E sempre me chamava a atenção a missa e Nossa Senhora. Isso me chamava a atenção. Os meninos me chamavam para jogar futebol e eu brincando, né, falava assim, vamos primeiro brincar de missa e depois jogar o futebol. Na minha rua que eu morava, só eu tinha uma bola. Uma bola de couro. Aí fazia uma... Aí eu falei assim, primeiro nós vamos brincar de missa. E eu lembro que era muito engraçado, aquele suco de uva em pó, a gente fazia o suco de uva e aquele biscoito de maisena redondo era a Oxa. Que maravilha! E depois tinha a bola, né? Depois que a gente brincava de missa, e quando não era biscoito, era banana cortada para ser Oxa. Muita criatividade, né? E ali a gente passava e sempre, assim, engraçado porque os meninos, né, queriam brincar de carrinho, eu também brincava às vezes, mas sempre dentro da minha casa eu tinha uma igreja que eu construía. Ou seja, o sagrado divino já era muito forte em você. Eu brincava de igreja, eu brincava de construir igreja, né? Então de papelão eu ia montando, recortava os santos de papel, botava nos altares. Lindo. Então essa coisa, esse chamado de estar dentro da igreja não nasceu agora, mas foi lá atrás. Lá atrás. E aí foi caminhando, né, Alex? A adolescência, a juventude. Com 14 anos, um pouco, tive um período fora. Aí eu fiquei um pouco fora. E esse período fora, de 14 anos até 17 anos, eu fiquei um pouco meio que longe da coisa da igreja. E foi um período também que aqui em Campos nós tivemos a mudança. Saiu Dom Antônio Castro Maia, entrou Dom Carlos Navarro, e minha mãe foi muito taxativa comigo. Olha, você vai ficar na igreja que você foi batizado. E eu não queria ficar. Era missa nova, eu não gostava, eu gostava da missa em latim, como que eu fui formado? E eu não queria aquela missa diferente, eu não queria aquela missa nova. Eu preferia ficar em casa. E nesse ficar em casa, escola, casa, rua,
Aí eu fiquei um pouco, vamos dizer assim, perdido. Não fiz nada de errado não, mas não fui mais aquela pessoa entregue a Deus. E Ficou perdido para se encontrar com Deus, melhor ainda, né? quando eu estive lá para os 18 anos, eu comecei, já com 17 anos, eu comecei a ver o movimento carismático. E o movimento carismático me chamava a atenção em algumas coisas, mas o resto, como um bom tradicional... Então você é tradicional, mas teve também essa abertura no... Mas a minha formação foi uma formação tradicional. Tradicional, latim, né? Então, o carismático, a renovação carismática, meio que eu deixava de lado. Mas tinha uma coisa que me chamava a atenção. Maria, Nossa Senhora. Como que eles, os carismáticos, eu me reportando lá atrás, tinham essa veneração para Nossa Senhora. E aquilo me chamava a atenção. E eu sempre fui já um líder, né, de cruzada eucarística na igreja, eu sempre um líder na igreja com os meninos, eu sempre falava, olha, esse negócio da renovação carismática é do demônio, nós não podemos isso. Olha só que... E eu fazia a cabeça de uns jovenzinhos meio revolucionários. Fazer uma liderança, né? Então a gente tinha uma ideia tão fixa nisso que a gente meio que achava que tudo era do mal, o que era novo era do mal. Então a gente criticava, a gente fazia tentava convencer as pessoas de não ir à missa nova do Concílio Vaticano II e fazia esse trabalho assim. E o Senhor te olhando, né? Jesus te observando. Só que eu fazia esse trabalho contrário, mas eu não estava lá e eu não estava cá. Eu não estava nem no tradicional, porque meus pais não deixavam, e eu também não estava na igreja nova, que a gente chamava Estava perdido, eu né? estava no meio do caminho, mas perseguindo aqueles que queriam. E como é que tem essa mudança, Alex? Desse Alex, então, que está aí meio dividindo, Alex que está meio com as interrogações, dúvidas. Como é que tem esse chamado para Alex assumir esse papel na igreja? Escuto uma pregação de Maria, num domingo 14 de maio. Eu lembro muito desse 14 de maio, que eu escuto uma pregação de Dona Heloísa Caetano. Foi uma grande líder, né, Dona Heloísa Caetano, de grupos de oração, uma servidora, né, uma serva fiel. Ela falando para um grupo carismático dentro da escola, que a minha casa era quase muro com a escola estadual de Barcelos. E eu escuto ela falar de Nossa Senhora de uma forma lindíssima. Eu falei assim, eu quero falar de Maria igual essa mulher está falando. Olha só. Entro dentro daquele encontro de oração e sento no último banco, na última cadeira. Sento na última cadeira. Todos olharam para trás para olhar para mim. O cara que atrapalha chegou. Aí eu fiquei... O que ele vai aprontar, né? Vamos ver. E ela falou tão bonito de Nossa Senhora. Eu lembro, ela pregou sobre o Magnífica. E eu chorava vendo ela pregar. No final ela chegou até mim. Ela chegou a mim e falou assim, meu filho, eu vi que você não parou de chorar. Por quê? O que aconteceu? Eu falei, olha, eu quero falar de Maria igual a senhora fala. Como que eu aprendo? Ela falou assim, você precisa do Espírito Santo. Eu falei, mas eu tenho o Espírito Santo. Não, você precisa ser batizado no Espírito Santo. Nossa! Aí eu falei assim, ué, eu vou falar de Maria igual a senhora, se tivesse negócio de batismo no Espírito Santo? Ela falou assim, se você for, você vai. Aí aquilo criou uma... Aí ela chamou mais algumas pessoas, eles colocaram a mão em mim, como é de costume fazer nos grupos de oração, e rezaram para o batismo no Espírito Santo. Eu me levanto daquela cadeira com uma coisa dentro. Olha, uma coisa dentro, um desejo de orar, de eu rezar, e eu comecei a rezar um terço atrás do outro. Eu passei aquele domingo, Arthur, eu não sei quantos terços eu rezei, e só que nos intervalos do terço, uma coisa diferente, tinha oração espontânea, e a gente não sabia o que era. E eu comecei a falar das coisas, enfim, Dona Heloísa apanha, e ela me começa a passar na minha casa, e me banhar para ir nos grupos de oração. E ali um vínculo forte na relação. Então eu vinha para o grupo São Francisco, aqui, e ela começou a me ensinar, e eu aprendi com ela. Vivendo essa prática do Espírito Santo. E ela ia para as missões, era uma mulher muito dinâmica, muito missionária, casa de oração do Carmo, né, os retiros, e ela tudo me levava.
Então ela passou a ser uma referência Abriu um de mãe. caminho ali de... O padre foi um pai e ela foi uma mãe. Oh, que lindo, né? E Então, o batismo do Espírito Santo, Alex, é bom assim? Que muitas pessoas confundem, né? Tipo assim, eu já fui batizado. Como é que... Alex já era batizado. Como é que ele foi batizado no Espírito Santo? Dá uma explicação, é bom nessa pedagogia aí, né? Que não é... O batismo a gente recebeu, né? Infusão no Espírito Santo, enfim. Mas esse batismo no Espírito Santo que acontece no decorrer da história, que a gente busca o Monsenhor Jonas, a Bíblia da Canção Nova, vai fazer 50 anos que ele celebra ele ter sido batizado no Espírito Santo. Você já tem quanto, então? já uns 30. Vai chegar lá e vai passar. Mas e aí? Então como é que seria o batismo do Espírito Santo? Então, o batismo no Espírito Santo, como Arthur bem disse, nós somos batizados no sacramento. O batismo sacramental nós temos, né? Só que, o que acontece? Tudo que a gente recebe, se a gente não desenvolve e pratica, morre, né? Fica sufocado. Você né? é professor, se você não está todo dia na lida, trabalhando, se atualizando, desenvolvendo esse dom que Deus te deu de ensinar, você acaba... Esfria, né? Esfriamento. E é o que acontece com muitos cristãos, é batizado e nunca mais volta na igreja. Então aquela graça do Espírito Santo não sai de você, mas ela fica meio que dormindo, poderia dizer. O batismo no Espírito Santo é o acordar para uma realidade de que você é um cristão e que você tem um papel na igreja. Então, quando Dona Heloísa orou por mim naquele dia com os outros irmãos, houve esse despertar, esse acordar que eu sou cristão, que eu tenho um papel, que eu tenho que viver a minha fé. E isso acontece nos grupos de oração, né, Alex? Exatamente. Nas orações, muitas vezes a pessoa está no grupo de oração, não tem essa dimensão, né? Quanto é importante ali na oração, né? O coordenador, né? Os membros do grupo, né? Rezando. Quantas graças são alcançadas ali, né? Pela infusão do Espírito Santo, transformações de vida, né? Isso. E então eu comecei, depois, em 1991, eu começo um grupo de oração sozinho, em Gruçaí. E fiquei em Gruçaí, Arthur, fazendo aquele grupo de oração lá durante 11 anos. Foi uma escola ali? Ali foi. Dona Heloísa me orientava e eu fazia lá. Fiquei 11 anos lá em Gruçaí. Até que duas senhoras me observam Gruçaí, verão, depois há uma queda de participantes. E fica só quem é do lugar. E você começa a conhecer cada um. Então, eu vi que tinha duas senhoras que permaneceram. Eu perguntei, vocês estão morando aqui? Não, nós íamos o grupo no verão e agora a gente vem de Campos aqui. Um sinal, né? A Mônica e a Cristiane. Eu lembro da Mônica e a Cristiane. Eu falei assim, não, mas em Campos tem muitos grupos de oração, você pode ir lá. E ela falou assim, não, mas nós nos identificamos aqui. Agora você vê como que é a obra de Deus, Arthur. Elas ficaram 1 mês, 2 meses, no terceiro mês ela falou assim, não tem como você fazer um grupo de oração em Campos? Eu falei assim, mas... Assim, então, olha... Eu falei, mas como? Se já tem muito grupo, e eu sou daqui, eu gosto daqui, eu não quero... Não, você faz aqui, faz outro dia lá. E isso, elas ficaram insistindo, eu fiz o primeiro grupo na Igreja São Francisco à noite, uma quarta-feira à noite, lá atrás, num salão. Tinha umas 15 pessoas. Cristiane e Mônica que me levaram, me apresentaram, 15 pessoas. Desses 15 pessoas, na outra semana tinha mais gente, na outra semana tinha mais gente. Sementinha, né? O grãozinho, vai. E aquele salão foi ficando cheio. São Francisco, na São Francisco. Depois eu falei, tá cheio. Aí elas falaram assim, vamos para dentro da igreja. Fomos para dentro da igreja. Ficou cheio. Isso então em que ano, mais ou menos? Isso daí já foi 1997. Então ali, aqui em Campos, então, a semente ali começa em 97. São Francisco. Aí deu as férias e tinha que retornar o grupo em março. Aonde vai retornar? Fomos na São Francisco. Quando eu retornei, Arthur, a igreja ficou tão cheia que falou, aqui não tem mais condição. E aí houve uma proposta de ir para o Salesiano. Então, lá em 97, nós começamos o grupo de oração no Salesiano e foi aonde tudo se
desencadeou para uma obra maior, né? Antes dessa obra maior, Alex, vai ser bom, que essa obra maior, que até o tema, né? Mas que bom nesse vídeo também estar partilhando, assim, não só a história da comunidade Aliança Eterna, mas do seu fundador, né? Tão bom a gente conhecer esses dados da vida do Alex, né? Maravilhoso. Mas antes de falar dessa obra maior, tem uma obra maior na sua vida também, que eu acho que aconteceu antes, né? Eu não sei a data específica, mas foi você, o marido, né? Você casado, né? Eu e Alex temos duas coincidências boas. Nós temos em 1971, né? E temos casados com Patrícia. Eu tenho uma Patrícia e ele casado com a Patrícia, né? São santas, né? Essas mulheres que nos aguentam, né? E, então, Alex, homem casado, Alex tem 2 filhos abençoados, a Maria Luísa e o João, né? Isso. E o João já com 11 anos, a Maria Luísa com 17. E quando que foi isso, Alex? Então a gente vai falar dessa obra maior, vai falar da obra da Aliança Eterna. Já em 97, então você já está ali no Colégio Dom Bosco, né? O grupo de oração já caminhando bem, crescendo. Quando que surge Patrícia na sua vida e filhos? Que ano é isso? Essa obra que é muito maior, né? A família. Patrícia, ela me conheceu no grupo de oração, mas não aqui, porque ela morava em Barcelos também, e ela começa no grupo de oração comigo em Gruçaí, e logo assim ela começou a me ajudar. Só que nós ficamos uns 2 anos, 3 anos, e ela sendo serva do grupo de oração e a gente amigos, né? E a gente amigos, ela tinha um namorado, ela tinha a vida dela, né? Estudava, enfim, com a família, e até então não tinha despertado nada. Uma servidora do grupo, né? Estava Então, ali ajudando. Depois ela desfez o namoro, a vida foi seguindo, ela teve alguns momentos de perdas de membros da família, e aí eu me aproximei mais para ajudar, para dar uma força, e de repente a gente se viu que a gente tinha algo mais em comum. Isso em que ano? Lá em 91? Nessa eu não me recordo muito bem, mas foi por aí, por 90 e pouco, né? Aí a gente se vê namorando, né? E ela começou um namoro e na missão comigo. Tanto que as pessoas nem sabiam que nós éramos namorados. Nós éramos reconhecidos como irmãos. Olha, é o verdadeiro amor, né? Já começa do irmão e depois concretiza, né? E no ano 2000 a gente se casou. Ah, em 2000. Em 2000 nós nos casamos. Entendi. Em 97, então, o grupo lá na São Francisco estava bombando, né? O grupo crescendo. Aí foi para o Salesiano, em 97, em 98. Então, em 2000, você casa. Casa e a Maria Luísa e o João? Como é que, quando então, vem? aí depois vem mais tarde, né? Ah, demorou um pouquinho? Aí depois vem Maria Luísa. Maria Luísa. 2001, a gente funda a comunidade Aliança Eterna. A gente vai falar dela, a Aliança Eterna daqui a pouco. Mas só fala um pouquinho do João e da Maria Luísa, né? Maria Luísa é um presente de Deus, porque assim, foi uma experiência muito... Até Maria Luísa chegar de muita dor, porque Patrícia... A primeira gravidez, ela teve um aborto espontâneo por causa do descolamento de placenta, e a gente não tinha assim, nossa, nós não vamos ser pais. Depois que você casa, você quer ter filho, né? Então, cristãos, né? Caminhando, né? Querendo uma família. E assim, com muita oração, com muita entrega a Deus e a Nossa Senhora, por isso o nome de Maria, né? Por isso tem Maria no nome dela, porque nós entregamos o ventre de Patrícia a Nossa Senhora. Porque até então tinha muitos problemas para ela engravidar. Então, Maria Luísa chega para nós em 2003, né? Abril de 2003, nasce Maria Luísa. Presente de Deus, né? Presente de Deus. Sagrada Maria. E João vem então quando? Aí João nasce em 2009. Opa, uma diferença aí de 6 Exato. anos. 10 de... Formando o casal, 10 de né? junho de 2009. E você se realiza muito nessa missão de pai, Alex? Meu pai, Deus do céu, é uma loucura. Dá conta, né? E é bom que você leva isso para o grupo de oração, nas pregações, né? Essa realidade da vida, né? Alex como pai, como marido, como é bom esse discurso, né? Essa pregação dele, é uma pregação da vida, né? Que ele vive, experimenta e partilha também no grupo, né? Porque me ajudam muito, porque hoje você tem que entrar com uma linguagem diferente, Arthur, para falar de Deus. E principalmente a Aliança Eterna, você acompanha a gente, você sabe que você teve sempre presença de jovens aqui. Muito, foi nos é marcante, né? De oração, a presença da juventude. Então eles me ajudam muito, porque eu não sei muitas maneiras, as coisas como falo, eu falei, como é que se conversa hoje com o jovem? Aí os dois sentam para me explicar. Você tem um laboratório bom em casa, né? E antes então da gente entrar na Aliança Eterna, falou dos filhos, e fala um pouquinho da Patrícia aí, como esse papel de Patrícia, esposa, mãe,
né, ela na sua vida, né? Você falou desse encontro, né? Um grupo de oração, vocês ali servindo, nasce o amor. Como é o papel de Patrícia, a importância dela no seu ministério, na sua caminhada? É o papel mais importante que tem. E Patrícia é muito no silêncio, né? Ela Patrícia quase não aparece, né? Patrícia é uma pessoa Mas simples, tranquila. quando abre a boca, é o divisor das águas. Olha. É a palavra certa. Eu também experimento, é tão bom, né? Puxa vida. Eu falei, meu Deus do céu, tem hora que eu falo assim, pra que você tinha que falar? Porque sempre aquilo que ela fala é tão libertador que desencadeia uma série de coisas. E coisas boas, sempre, né? Então, a palavra de Patrícia provoca reflexão, né? Provoca reflexão, leva a gente a pensar, né? A olhar de forma diferente o que está em torno. Então, o papel de Patrícia é muito assim, esse papel de quem orienta, de quem se preocupa e de quem às vezes até me ensina a olhar na frente. Né? Ou seja, do lado de um grande homem tem uma grande mulher, né? Então, até aqui, meu amigo, minha amiga, minha irmã, a gente viu aqui a história de Alex criança, Alex adolescente, como que começa a vida dele no grupo de oração, Alex que se dividia ali entre uma igreja mais tradicional, essa igreja carismática, e Alex se encontra então no movimento e começa, né, grupo de oração, com Dona Heloísa Caetano, essa figura marcou as nossas vidas, saudosa. E agora então, Alex falou também da família, casamento, filhos, e ele vai falar então de uma grande obra que, objeto desse vídeo, né, em 2001, né, Alex? 3 de maio, né, mês de Maria, presente, começa então a Comunidade Aliança Eterna. Como é que é isso, Comunidade Aliança Eterna? E eu me emocionei tanto, eu guardei, né, essa blusa que acho que é de 2003, 2004, a primeira blusa, né, eu guardei, né, tá apertadinha, entrou meio difícil, mas eu não poderia deixar de fazer esse vídeo hoje, colocando, né, Comunidade Aliança Eterna, sinal de esperança. Como é que o Senhor, né, Jesus, colocou no seu coração esse desejo de fundar uma comunidade? E aí você pode explicar para quem não conhece, quem está vendo você pela primeira vez, o que é uma comunidade, né, católica, qual o objetivo dela e como que Jesus suscita isso no coração de um fundador? É muito interessante essa pergunta sua. Nós tinha um grupo de oração, então tinha um núcleo do grupo de oração que se reunia num dia da semana fora para interceder, né? Como costume a liderança, a prática carismática, né? A intercessão e o núcleo do grupo. Então era um número de 12, 13 pessoas, não passava disso, entre homens e mulheres. Uns estão conosco até hoje, como o caso de Cacau, o Cacau Paulinho, né? Amigos queridos. E esse grupo tinha uma coisa assim, Alex, vamos fazer algo mais? Eu falei, mas já não está bom, mas o meu coração ardia. Parece que a gente fazia o grupo de oração. Queria mais, né? Queria mais. Deus está nos chamando a algo mais. Mas eu não sabia o quê. Então, a gente rezava, pedia muita palavra de Deus para nos orientar. Em 98, eu faço um retiro na Canção Nova. Foi o único retiro que a Canção Nova não conseguiu fazer outro de novo. Incrível. Foi promovido pelo Eugênio Jorge, da Mensagem Brasil. O encontro foi um congresso latino-americano da música católica. Só teve um, Arthur. Caramba. Você estava lá? E eu estava nesse. Nunca mais promoveram esse negócio. Eu lembro, foi em novembro. E eu, naquele retiro, com um amigo, Adriano, que tocava comigo no grupo. Ele foi comigo, ele era um músico, vamos comigo. A gente ficou lá, chovia desesperadamente na Canção Nova, ainda era barraca, né? A barraca ficou cheia d'água. Eu falei, meu Deus, o que o senhor quer de mim? Quanto mais dificuldade, a graça... Eu falei, para que eu vim nesse negócio? Porque eu não sei o que eu vou fazer aqui. Aí, tudo difícil. E chega um momento da oração, resumindo, né? À noite, um sábado à noite, mandaram a gente fazer aqueles círculos de oração. E tinha pessoas conduzindo a oração. Deus está despertando chamados. E botava cada hora no círculo de oração, botava uma pessoa e punha as mãos. Quando eu fui naquele círculo de oração e as pessoas demoraram a orar por mim, foi como se eu tivesse sido tomado daquele lugar e ido para um lugar diferente. Olha, experiência. Eu não escutava e eu não sentia. E eu, como que se eu sonhasse, eu me vi diante de uma árvore que não tinha mais tamanho,
de um tronco grosso no alto de uma montanha. Eu falei, gente, o que é isso? O que eu estou fazendo aqui? E aquela coisa meio perdida, como se você estivesse dormindo. Uma árvore. E eu ali diante daquela árvore, e a árvore fazia uma sombra. E as pessoas vinham e descansavam. Descansavam debaixo daquela sombra e saíam. Mas elas saíam não com o aspecto como elas chegaram. Elas saíam com um aspecto diferente. Transformadas, né? Mas ficava debaixo da sombra da árvore. Eu falei, gente, o que é isso? E aí eu volto, como se eu voltasse... Não foi chocado, né? Parece que foi lá, voltou. Aí eu me vi chorando e o homem lá falou assim, Deus está tocando em alguém que vai assumir uma vocação. Aí todo mundo, você vai ser padre. Eu falei, mas eu estou noivo. Olha só, surgiu essa... Eu estou noivo, eu não posso, eu amo minha noiva, eu não posso, não é para mim. Aí chega um rapazinho que estava, que eu não sei de onde era, ele vira e falou assim, essa profecia não é para ele, essa profecia é para mim. Eu estava em dúvida da minha vocação sacerdotal. O Espírito Santo foi... Aí perguntaram, por que você chorou? Eu falei, porque eu vi pessoas sofrendo debaixo de uma árvore. A imagem nem foi dada. Aí ficou todo mundo assim, pessoas sofrendo debaixo da árvore, o encontro acabou para mim. Porque eu só via aquela árvore, aquelas pessoas sofrendo, mas ao mesmo tempo a alegria que as pessoas saíam fortalecidas. Abro a palavra. Vinde e unamos ao Senhor por meio de uma aliança eterna que jamais será esquecida. Eu falei, o que é isso? Aliança eterna, depois olha, eu a olho, palavra de Deus dando nome. Aí eu olho Isaías, capítulo 61, né? Cristo Redentor, no livro do profeta Isaías. O Cristo Redentor, quando lá no finalzinho de Isaías, fala novamente, formarão uma aliança eterna. Confirmando. Aí eu falei, Deus quer uma comunhão de irmãos. E aí começamos essa... Ali você suscitou mesmo esse chamado, esse convite. E o nome foi dado na palavra, né? E quando você vê o Cristo Redentor de Isaías, né? Isaías 61 fala o Cristo Redentor. A visão do Cristo Redentor é a cruz. E o que é a cruz, senão a bendita árvore que nos redimiu, né? Então, é debaixo da cruz, a árvore para nós é o lenho sagrado, é a cruz, aonde as pessoas são restauradas. Então, a aliança eterna, ela quer levar as pessoas, o Cristo que resgata, o Cristo que transforma, o Cristo que redime. É um anúncio do Cristo que salva, do Cristo que dá a nova vida. Então eu comecei a perceber e falei, é isso. E nós começamos. E como você acompanhou uma boa parte, né? Foi o início de uma rádio. No Parque Santa Amaro, né? Também, né? A rádio anunciando Jesus. E sempre essa coisa, Arthur. Uma comunidade adoradora também, né? Era o Senhor Jesus, Nossa Senhora e o anúncio. E você participou conosco desse anúncio porque era aquele desejo de que as pessoas conhecessem a Cristo. Verdade. E os Santos Anjos, como é que entra os Santos Anjos na comunidade Aliança Eterna? Essa relação é muito boa. E nós fomos lá, eu tive a alegria, né, de ir com você lá em Guaratinguetá, né, na comunidade Santos Anjos, né? Como é que essa vivência dos Santos Anjos influenciou a Aliança Eterna? Eu conheci um frei da Toca de Assis, o Eusébio, né? E ele me presenteou com uma súplica ardente, uma oração, isso no ano 2002. E eu li aquela oração dos Santos Anjos, a súplica ardente dos Santos Anjos, numa folhinha. E eu falei, meu Deus, que oração bonita. E ele disse para mim que aquilo ali era de um grupo de monges de Guaratinguetá, que tinha como missão divulgar os anjos. E um dia, num congresso da Renovação Carismática em Aparecida, eu falei, eu estou perto de Guaratinguetá. Banhei o carro no intervalo e fui. E cheguei lá, encontrei aquela coisa maravilhosa. Na paz, né? E a partir de 2003, eu acho, 2004, eu comecei a fazer retiros lá. Você reabastece muito lá, né? Você tem... Lá é lugar do refúgio. Quando o Alex sai muito, é sinal que ele está lá saboreando, né? Isso. Nutrindo.
E aí assim começou um Criou pouco, né? E nós trouxemos para a comunidade também muitas coisas da espiritualidade da obra dos Santos Anjos. Que né? alimenta o céu. Que alimenta tudo. Então nós trouxemos muita coisa. Essa importância é E maravilhosa. inserimos né? na espiritualidade. E a importância de Maria também, né, Alex? Como é Maria? Vocês são também uma comunidade mariana, né? Sim. Muita veneração. A comunidade ela nasce em maio e toda a minha história como fundador foi com Nossa Senhora, né? Vocês difundem Nossa Senhora de Fátima, né? A devoção, né? Isso, Nossa Senhora de Fátima. Nós propagamos Nossa Senhora e é tão bonito, Arthur, porque a comunidade ela foi caminhando, ela foi crescendo, né? E quando a comunidade começa, isso é normal de todas as comunidades, Deus vai construindo aquilo que a gente chama que é o carisma. É Deus que constrói. Então a gente achou primeiro que era só rádio. Não, aí Deus foi tirando as coisas e Deus falou, não, vocês têm que me apresentar. E me apresentar com a vida. Me apresentar, vocês não têm hábito como os religiosos, vocês são uma comunidade de leigos, mas vocês me apresentam com a vida, com testemunho. Então eu sempre falo que a base do nosso carisma é um anúncio desse aqui, ó. Você está dentro de um ônibus, conversa com Jesus. Você está numa pizzaria fazendo um lanche, conversa com ele. Puxa o caminho para falar de Jesus. Essa é a maior evangelização. Do dia a dia, né? Esse corpo a corpo, né? Essa coisa de irmão para irmão. Não precisa de muitas formas, de muitos não, aparatos. Ali é só o altar, é só um momento. A grande graça da evangelização acontece assim. Corpo a corpo, no dia a dia, na vida. E olha só que lindo, né? Então a gente falou da comunidade aqui, desses vários aspectos, a fundação, esse carisma que foi sendo lapidado, né? Construído, enfim. Mas a gente vai falar um pouquinho agora também da onde a Aliança Eterna difundiu do grupo de oração, né? Esse núcleo forte de oração, né? Nós precisamos da Santa Missa, a Eucaristia, né? É a nossa oração principal, mas o grupo de oração ele surge, né? Na semana como esse reforço, né? Esse auxílio. E eu fui muito tocado no grupo de Alex também, né? Aqui em Campos eu tive um grande contato, amizade com o Nelinho, com o Alex Caetano, e na Aliança Eterna ali, eu casei também em 2001, eu lembro, né, em 2002, eu acho que eu fiz uma cirurgia, aí eu lembro que rezaram por mim no grupo, e eu comecei com Patrícia, recebemos até um retrato do Nossa Senhora de Fátima, ficava do lado da minha cama, né, enfim, coisas lindas acontecendo no grupo de oração, e fui participando ali, conhecendo vários membros, né, como você falou, Paulinho Zazar, o Adriano, Cacau e Tereza, enfim, e uma vez, olha que bonito isso, né, como é que é a vida, a gente vai criando uma amizade, surge a rádio, né? Rádio Aliança Eterna, eu tive a alegria, né? Alex fez um convite, Arthur, você e Leandro, amigo Leandro Manhães, fazer um programa, né? Direito ao Céu, e aquilo era muito novo, né? Que foi pós ali um encontro muito pessoal que eu tive com Jesus. Enfim, não tinha condições, eu achava, mas ele, né? É a voz do profeta, né? Daquele que conduz, você vai assumir, vai ter um programa, enfim, fomos. E uma vez Alex fala assim, Arthur, você vai pregar sobre a divina providência, lembro até hoje. Ele falou comigo no grupo de oração, eu falei, pô, nunca tinha pregado, eu falei, pô, entendeu? Eu não entendi, não tínhamos uma intimidade, vou dizer assim. Aí ele, não, você vai pregar? Aí eu, puxa vida, lembra o Salesiano Chico? Aquilo ali, né, naquela hora ali, é providência mesmo, né, de você ir. Mas é esse chamado, né, que Deus utiliza uma pessoa. Aí depois eu tive um tempo na renovação carismática, né, hoje ajudo na igreja, curso de noivo. Quer dizer, muitas vezes foi aquela semente ali que suscitou no seu coração e você me convidou. Então, o grupo de oração foi esse celeiro, né, Alex? De acontecer a graça de Pentecostes e também de surgir esses talentos, surgir novas pessoas para a igreja. Como é que é um grupo de oração? Era no Salesiano, casa cheia, hoje no Sagrado Coração de Jesus também, né, nesse tempo de pandemia com as limitações, mas é um dos grupos mais cheios, assim, e não pela preocupação da quantidade, mas porque realmente ali a graça é derramada, né, a oração, a fidelidade do povo, do seu fundador. Como é que é um grupo de oração? O que é grupo de oração e como que essa graça acontece? Então, Arthur, o grupo de oração é esse momento da gente encontrar com o Senhor Jesus. Eu vejo assim como que é um reforço. Né? Você tem a missa dominical e de um domingo até outro, a gente às vezes fica meio que sobrecarregado por tantos problemas. Então o grupo de oração é esse reforço que nos ajuda a caminhar até o próximo domingo. Até chegar aquele novo momento. A palavra é proclamada, louvor. Com o pão da Eucaristia. Então,
tem o louvor, tem a pregação da palavra, e nós temos essa preocupação, e você sabe bem disso, que você muitas vezes serve com a gente, trazer um Jesus que as pessoas possam tocar. Perfeito. Trazer o Jesus das páginas da Bíblia, como se ele tivesse, porque na realidade é isso. Eu estarei convosco, não foi o que ele disse? Então, é fazer com que esse estarei convosco aconteça realmente. Jesus não está lá escondido nas páginas da Bíblia. Ele está vivo aqui e agora, e eu posso sentir, né? Então, o grupo de oração é trazer esse Cristo. E eu me desperto para segui-lo, né? Ter gosto pela palavra. Eu vejo o grupo de oração, Arthur, como Pedro na barca. A barca é a nossa vida. Jesus estava ali descansando e a barca era agitada pelas ondas. A nossa vida é agitada pelas ondas. Muitas ondas, né? E muitas vezes nós não temos a percepção de que Jesus está ali. O grupo de oração nos acorda para mostrar: você está sofrendo, você está passando por uma dor, você não está sozinho, Jesus está aqui. E muitos milagres acontecem, né, Alex? Claro. Você testemunha, né, e a gente vê mesmo quanto a graça de Deus é derramada, o Espírito, né, suscitado no coração dos fiéis. Você percebe isso, essa graça? Claro, todo abundante? dia. Eu vejo o maior milagre, é o milagre da conversão. Nossa, é cada história de pessoas que você fala assim: nossa, é impossível, mas quando você vê que Jesus está vivo e ele ajuda as pessoas, são pessoas que não poderiam estar de maneira nenhuma ali, pelo estilo de vida, mas estão ali. E o grupo de oração sempre tem essa coisa, Arthur, de acolher, nunca de ficar batendo e apontando. Não, venha. Inclusivo, né? Acolhe. Quem faz a transformação não sou eu, é Jesus que nos transforma, né? Você é um instrumento, né? E ele nos transforma na caminhada. Lembra os leprosos? Jesus curou, mas eles olharam: nós ainda estamos leprosos. Jesus diz: vai. Na medida que eles foram caminhando, eles perceberam que eles estavam sem a lepra. Quando nós caminhamos com Jesus, tudo aquilo que é mal vai desaparecendo, mas é na caminhada que as coisas acontecem. Isso aí é um processo, né? Uma caminhada, a conversão diária, né, Alex? A cada dia a gente tem que buscar essa conversão, né? Muito bom. E a Aliança Eterna, então, você também, para a gente já finalizando nesse vídeo, que dá vontade de a gente ficar horas e horas aqui, essa vida rica de Alex, a gente tentando resumir a história dele, a história da Aliança Eterna. A Aliança Eterna também tem outros trabalhos, né? Nas peregrinações, tem agora também as gotinhas de esperança, né? O diácono também partilha o evangelho. Que maravilha, né? Aquela palavra que cai ali, tão precisa, tão objetiva. Enfim, e o trabalho social, até a gente vai poder divulgar na transcrição do vídeo o número da conta corrente da comunidade Aliança Eterna. Você que participa, ou você que está conhecendo hoje, né, participar dessa obra de Deus, né, através da doação. Você que pode doar não só as orações, seu talento, mas também pode fazer uma doação material. A comunidade precisa se manter, ela tem atividades, a Alex vai falar para a gente aqui, atividade social com famílias carentes. Enfim, se você tocado, né, na descrição do vídeo vai ter a conta corrente da comunidade. Enfim, é um trabalho muito amplo, né, Alex? Além do grupo de oração, se você pudesse resumir um pouquinho e falar desse trabalho social, que é tão bonito que muitas vezes as pessoas não veem, né? Vem um grupo de oração acontecendo, mas por trás dessa obra aqui, e principal, tem a ajuda aos pobres. Antes da pandemia, o que a gente funcionava aqui na casa? Consulta médica, né? Fisioterapia para idosos, né? Funcionava aqui, reforço escolar com crianças, e esse era o trabalho que mais me motivava, porque a gente tirava a criança da rua e botava aqui no contraturno escolar, e elas recebiam lanche e tinha o reforço escolar, brincavam aqui e tudo. Veio a pandemia, esse trabalho se desfez, mas o que nós continuamos fazendo? Hoje nós temos mais de 500 famílias cadastradas que nós ajudamos mensalmente com cesta básica, e é um trabalho muito bonito, porque não é um trabalho só de dar a cesta básica, mas também a palavra, e acompanhado por profissionais da assistência social que vai vendo a situação daquela família, né? Uma vez que a família, e é bonito demais, vem gente às vezes de Cambaíba a pé, aqui para buscar uma cesta básica. Puxa, né? Sem palavras, né? Um senhor um dia chegou de bicicleta e falou assim: aqui, a Fatinha experimenta mais isso porque ela está mais à frente, né? Eu vim aqui agradecer. Ah, não, o senhor já agradeceu. Não, eu vim aqui agradecer,
porque vocês me deram cesta básica esse tempo inteiro, agora eu não quero mais. Agora vocês vão pagar minha cesta para dar para o outro, porque eu consegui um trabalhinho. Foi tocado no coração, né? Aprendeu a partilhar, né? Aprendeu a partilhar. Então, não é só dar o alimento, mas também a gente construindo, né, na construção do ser humano, né? Que maravilha, né? Que alegria a gente partilhar a vida de Alex Caetano, que é gente do bem, partilhar a história da comunidade Aliança Eterna. E eu, assim, estava falando com o Salvador, né, que ajuda a produzir esses vídeos aqui, da emoção que eu tive, né? Foi suscitado mesmo pelo Senhor esse vídeo, né? A gente também fez no mês de março sobre São José, e se Deus quiser, Alex vai vir muitas vezes aqui para falar sobre temas da igreja, temas do dia a dia. E eu particularmente quero agradecer muito a Deus, né? Agradecer a Deus o dom da vida de Alex, o dom da vida, da existência da Aliança Eterna, né? Eu me considero também fruto dessa obra, né? Dentro do possível eu consigo, pelas orações, por uma ajuda material, enfim, me sinto acolhido mesmo, um amor. Quantas pessoas, né, dessa comunidade que se tornaram amigos, né? Na rádio tinha a Silvinha, a Carol, né? A Larinha, o Cacau e a Tereza, né? Eu lembro do primeiro encontro conjugal, encontro de casais da Aliança Eterna, eu e Patrícia fizemos lá na Tapera, né? Foi lindo, tanto amor derramado, e a gente está caminhando, né? E Alex, esse homem, esse missionário que sofre, né? Sofreu muitas vezes discriminações, algumas pessoas não compreenderam a obra, né? Você imagina o Senhor suscitar uma obra dessa no coração dele, muitas vezes até dentro da igreja, enfim, dificuldade. Mas Alex tem muitas características boas, ele é aquele homem obediente, dócil ao Espírito, né? Aceita o chamado de Deus e aceita também essas tribulações, as dificuldades que vão surgindo, com uma fé muito forte, uma fé prática, né? E assim ele vai sendo um instrumento na construção dessa obra de Deus. Então, Alex, precisa ser a gratidão minha, de todos aqueles que estão vendo esse vídeo, que vão ao grupo de oração, experimentar o Espírito Santo através da Aliança Eterna e mesmo assim, esse oração, né? A gente não pode dar mais, muitas vezes, mas eu tenho certeza que eu, você que está vendo esse vídeo, deseja dar a Alex Caetano o coração nosso, né? O nosso amor, a nossa gratidão por tudo que você fez e por tudo que fará, por toda essa obra linda que ainda dará muitos frutos. E nesse final que você possa enviar uma mensagem, né, a todos aqueles que estão vendo esse vídeo, e muitos já te conhecem, sabem do seu trabalho, da sua missão, e outros que estão vendo pela primeira vez também, conhecerem a Aliança Eterna, irem no grupo de oração, das redes sociais. Você possa então, nesse final do vídeo, despedir e obrigado por você partilhar seu tempo, né? Alex tem uma vida corrida e muitos compromissos, mas sempre simpático, acolhedor, né? E está aqui partilhando a palavra, então você possa despedir dos nossos membros aí do canal. Então, primeiramente a nossa gratidão a Arthur, agradecer a Salvador também, por esse tempo, por esse momento, por essa conversa tão bacana, que você me fez relembrar tanta coisa, história... né? São 20 anos da comunidade Aliança Eterna, e nesses 20 anos nós nunca deixamos de ser o que está escrito na brusa dele, um sinal de esperança. Ou seja, a esperança não é só um sentimento, a esperança é uma pessoa, é Jesus, e a esperança ela me faz recomeçar. Por que eu recomeço? Porque eu tenho esperança. Que a minha vida não é só isso que eu estou vivendo. A minha vida não é só esse momento de dor, não é esse momento de crise. Eu tenho uma esperança. E a esperança ela me diz que eu posso ser diferente, que você pode ser diferente. Por isso nós somos um sinal de esperança. 20 anos e vamos continuar sendo um sinal de esperança na vida de todos aqueles que estão cansados e aflitos. Que Deus Todo-Poderoso abençoe você agora, abençoe a toda a comunidade nesses 20 anos, a vossa família, e que nós continuemos juntos, unidos, para promover o bem no coração das pessoas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E como disse Alex, a esperança não morre nunca, não é a última que morre, ela não morre nunca. Muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.